E eu estava pensando assim, eu atendo no consultório pais e filhos. E eu vejo que o sofrimento é dos dois lados. Então, eu tenho muita compaixão de pais, de mães, que não se permitiram desconstruir crenças muito enraizadas e que chegam com muito sofrimento, né? Que chegam com muito sofrimento, um sofrimento legítimo. E quando você diz, vamos falar, vamos educar, vamos trazer a pauta, eu estou ajudando essas pessoas também a desconstruírem dores que elas não precisam levar. Exato. Né? Porque também é uma educação para esses pais, para esses professores, para esses adultos que se doem bastante, mas que não deveria. Né? Exatamente. Sim, por isso a importância da terapia. Exato. Sim. E aí fica também aquela reflexão, né? O porquê se doer com isso, o porquê sofrer tanto com isso se o outro ele só está sendo quem ele é. Entende? Cada um de nós tem uma forma única de ser, né? E aí, por que a gente deve sempre se perguntar, né? Quando eu não me sinto bem com algo, né? Que é do outro, o problema não está no outro. O problema está em mim. Eu que preciso me perguntar por que aquilo do outro me incomoda, né? O que é que acontece ali que aquele jeito do outro, que aquele comportamento do outro me incomoda? Né? É isso que eu devo fazer, né? Porque toca nas minhas crenças pré-estabelecidas. Exato. Né? As crenças foram aí, Exatamente. passando de geração em geração, e aí tocou mesmo numa ferida. Foi contraditório aquilo que eu acreditava. Exato. Eu acredito que o certo é esse e de repente vem esse movimento. Então, se o certo é esse é errado. Aí eu sempre digo assim, gente, é diferente. Vamos parar de julgar a vida de certo e errado. São diferentes, diversas formas de fazer as coisas certas. E não um certo e o resto todo errado, né? Exato. Exatamente. Isso. Agora, como, Aí vem, né, chega, o tempo tá chega essa passando, pessoa para se relacionar com quais os outra. maiores desafios que as relações homoafetivas enfrentam no contexto de uma sociedade tão preconceituosa? Vamos lá. Os desafios já começam, né, justamente desde lá da infância com a não aceitação familiar, né? Quando, né, as pessoas LGBTs elas chegam, né, muitas vezes elas nem chegam, né, elas nem têm essa abertura, né, para falar com seus pais ou com suas famílias, Sim. né, de que estão se relacionando, né? E essa é uma grande questão também, que volta aí à tona o tabu da sexualidade, porque muitas vezes os nossos pais, os nossos familiares, eles não conversam sobre isso, né? Eles não dialogam sobre a sexualidade, né, como é ali uma relação entre os pares, né? Então, assim, já começa dessa não aceitação, né? Então, se eu não tenho abertura, né, nem para falar sobre a minha sexualidade, como é que eu vou, né, falar, né, para minha família, para os meus pais, que eu estou me relacionando com uma pessoa, né, igual Do a mesmo mim, gênero. do mesmo gênero que eu, né? Então já começa desse tabu, né? Eu não tenho essa livre expressão de ser quem eu sou e de falar, né, para minha família com quem eu me relaciono. Né? E partindo desse princípio, né, muitos entraves eles começam a surgir, né? Muitas vezes eu preciso reprimir ali a minha troca de carícias ou de afeto com o meu parceiro, com a minha parceira em público, porque aquilo me surge medo, né? As pessoas LGBTs, elas têm, né, um medo de serem violentadas, porque a gente vive numa sociedade, né, que não aceita essa troca de afetos, né, em público. Então, assim, eu sou reprimido de trocar afetos com a pessoa com quem eu amo, porque eu posso estar correndo ali o risco, né, de ser violentado, eu posso estar correndo o risco, né, de me baterem, né, até de me matarem, Ser né, ofendido, né? de ser ofendido, né? Então, assim, existem muitas limitações, né, com relação às relações homoafetivas que partem desses princípios, né, desses aspectos sociais, muito relacionados aos aspectos sociais, né, da própria sociedade, que interferem ali, né, nesse contexto, né? Então, muitas vezes eu preciso estar muito atento, né, ao local onde eu estou, se aquele local onde eu estou não é um local de risco para mim, enquanto pessoa LGBT, né? Porque muitas vezes o
o preconceito, ele mora, né, ali nessa não aceitação do outro, e muitas vezes a pessoa ela nem, né, está tendo alguma atitude ou algo que seja divergente, e simplesmente por puro ódio, né, e por puro preconceito, essa pessoa, né, sofre algum Sem tipo de dúvida. violência. Né? Então, as pessoas LGBTs, nas suas relações, elas são muito podadas. Né? Primeiro que as pessoas não reconhecem, né, essas relações. Né? A própria religião também não reconhece, algumas, né? Não vamos generalizar, mas algumas religiões, principalmente as religiões de base cristã, elas não reconhecem, né, as relações homoafetivas, as relações LGBTs como relações legítimas, né, de construção familiar, né, e a gente sabe que é sim, né, a gente sabe que as pessoas LGBTs, elas podem sim, né, construir as suas famílias, né, a gente sabe que isso sim é possível, né, mas infelizmente esse conjunto de regras, esse conjunto de normas, né, a heteronormatividade, né, da nossa sociedade acaba aí interferindo, né, e fazendo com que essas relações, essas nossas relações, elas não sejam, né, relações saudáveis. A gente tenha que sempre estar muito atento, né, sempre estar tendo muito cuidado. Às vezes né? até mentindo, escondendo. Às vezes até mentindo, escondendo, exatamente. Acho que você vai para um lugar sempre na dúvida, né? É um lugar novo. Uhum. Eu vou sempre com medo e angustiada e na dúvida se eu vou poder relaxar nesse lugar. Exato. E é interessante, eu tive um primo meu que faleceu, eu só estou contando a história de gente falecida hoje, né? Mas ele faleceu bem idoso mesmo. E ele era casado não, vivia junto porque não era legitimado o casamento gay, né? Uhum. Ele vivia junto, chamava Baixinho. Também faleceu o marido dele. E eles viviam junto a vida inteira, eles se conheceram no Rio de Janeiro. E ele era daqui e veio para cá depois, porque geralmente o pessoal que mora no Rio, quando aposentava, vinha para cá porque todo mundo queria voltar para o Nordeste. Não era mais ou menos assim? Sim, sim. Aí ele veio morar. Aí ele já veio bem de vida. Aí ele comprou uma casa no Conde, até a gente chegou a ir lá, passar um dia com eles, almoçar, comprou um apartamento perto do nosso, né, que era um prédio onde morava quase toda a minha família, e daí, de boa. E eles tinham um filho, né, adotaram um filho. E esse filho, na época, estava com uns 15 anos. Mas eles não eram casados, não existia ainda o casamento civil. Ainda não tinha sido oficializado. Que agora, inclusive, estão brigando para, né, essa perda do direito. Nossa, é mais um podcast para a gente conversar. Aí ele faleceu. Né? Quando ele faleceu, o meu primo, na verdade era primo da minha mãe, Baixinho, que era o marido, o filho já era adulto. E o filho teve uma fase preconceituosa, entendeu? Teve convivência, relacionamentos, tudo isso influencia, né? Uma cabeça, uma mente de uma pessoa muito jovem. E ele acabou ficando assim, ele morreu na miséria. Ele só não morreu na miséria porque a família acolheu, porque eles eram assim, pessoas muito bacanas. E o meu primo, Firmino, tratava dele assim, nossa, eles viviam muito bem, eram muito harmoniosos, eram muito felizes juntos. E foi todo mundo assim contra o menino. Né? Como é que o menino, depois que o pai falece, que o outro fica, ao invés dele apoiar, porque era o pai dele também, ele abandonou o pai. Pois é. Né? Ao ponto que outras pessoas da família tiveram que amparar ele. E a própria luta pelo casamento diz respeito a essa questão dos direitos, Exatamente. né? Mas por que que ele brigou, o garoto? Pelos bens. Sim. Porque os bens de Firmino ficaram para ele, para o filho. Porque a união não era oficializada. Não era oficializada. Então a luta é bem E o isso, filho né? foi adotado no nome dele, entendeu? Do Firmino, do meu primo. Então, quando o Firmino morreu, os olhos do menino, os olhos cresceram e ele queria os bens, que eram... Firmino ninguém conhece, mas aconteceu similar com Cássia Eller. Firmino né? é o meu primo, que Cássia Eller é faleceu. Chico. Mas, enfim, aí foi muito triste. Inclusive, em casa a gente comentava muito, que coisa mais triste, porque quando eles estavam ainda mais jovens, eles viviam muito bem, era uma vida muito feliz, era uma vida muito harmoniosa. Então, na verdade, não foi a questão da sexualidade que cresceu os olhos do menino, foi o dinheiro, que é uma outra, né, um outro assunto muito delicado na nossa vida. Muitas vezes os valores humanos
quando se baseia nesse ter, quando envolve relacionamento, esse relacionamento se destrói, né? Por conta de falta de foco, porque na verdade o ser, obviamente, deve ser o valor primordial de qualquer ser humano.